Então, lá, pessoal, tenham todos uma ótima noite. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa comigo, professor Lucas. Vamos a mais um dia de preparação, né, pessoal? Como eu vinha dizendo, revisem, olhem as provas antigas, busquem questões, certo? Procurem também questões do IFRN no Google, tem muita questão, tem muita coisa no Google, então aproveite esses materiais que eles são de suma importância para vocês, certo? Eu não, por exemplo, eu não gosto muito de inteligência artificial, mas em alguns casos, não são sempre, a inteligência artificial também consegue criar algumas questões para vocês, certo? Então você tem como pedir, né, para criar algumas questões no estilo do IFRN, e vocês vão ter mais materiais para estudar. Eu não recomendo muito, mas se for o caso, se não tiver onde arrumar questões, essa é uma saída, viu? Tem o Gemini é bom, então vocês podem olhar através dele. Tem outras inteligências artificiais, certo? Mas o bom é você pesquisar provas do IF mesmo, né? Tem muitas provas do IFRN. Só colocar prova IFRN 2021 e geralmente na primeira aba já temos o PDF da prova, viu? Qualquer coisa também, se vocês quiserem, podem me pedir que eu posso estar enviando para vocês, tá bom? Também tem umas provas aqui, todas as provas do IF. Então, gente, hoje a gente vai continuar o nosso conteúdo de conjunções. A gente viu conjunções coordenadas, né, que tinham as orações independentes, e hoje nós vamos ver orações subordinadas, que caem bastante também, né, nas provas do IFRN. Tem muitas conjunções subordinadas, orações subordinadas. É um conteúdo, assim, de extrema importância. Então, hoje nós vamos ver as conjunções subordinadas, as principais, né, principalmente as adverbiais, e a sua importância na prova, né, como que aparecem essas questões na prova do IFRN, né? Eu vou trazer algumas questões para vocês estarem resolvendo, tá bom? Então, nós vamos começar aqui, certo? Eu apaguei aqui as anotações da semana passada para a gente fazer do zero tudo de novo, certo? Nós vamos ver 9 tipos de orações, 9 tipos de conjunções adverbiais, certo? Então, vamos lá. Começando novamente, gente, pela causal, né, que eu falei muito rapidamente na semana passada. Aqui, gente, é uma oração, uma conjunção que vai trazer uma ideia de causa, certo? Funciona mais ou menos assim, novamente. Para toda coisa que ocorre, tem uma causa, né? E depois dessa causa nós temos, claro, a consequência, certo? Então veja aqui, ó. Nós temos aqui algumas questões, algumas conjunções comuns que indicam causa, como o porquê, o já que, o visto que, o como, uma vez que, o dado que também é muito importante, e o que, quando você conseguir trocar por porquê, você a depender do contexto, você também vai ter uma relação de causa, certo? Teve uma leve travada aqui, gente, mas acho que tá ok. Podem me confirmar? Acabou apagando aqui para mim. Pronto, perfeito. Olha, gente, causa, bem tranquilo. Como é que você vai saber que temos uma conjunção que traz uma ideia de causa? Pelas conjunções, certo? Aqui nós temos uma vez que, e aqui nós temos um porquê, certo? Veja só de baixo. Não veio porque estava doente. Qual foi a causa dele não vir, certo? Nós estamos pegando logo essa daqui de baixo. Qual foi a causa dele não vir? Estava doente, certo? Então, isso aqui, nós temos uma oração que traz uma ideia de causa, certo? Está trazendo uma ideia de causa. E eu posso trocar esse porquê por o já que, por visto que, por uma vez que, certo? Essas são as mais comuns, juntamente com o porquê. Aí lembra, o porquê ele pode ser conjunção coordenada explicativa e o porquê também pode ser uma conjunção adverbial causal. Qual a diferença entre as duas? Na coordenada, no porquê, quando ele é coordenado, a primeira oração vai trazer uma ordem. Vou até retomar aqui para vocês lembrarem. Olha, eu até coloquei esse exemplo. Ó. Estude, porque, estude, porque,
Prova está chegando. Olha, primeira oração. Estude. Veja que essa primeira oração aqui, ela traz uma ideia de ordem, certo? Quando a primeira oração traz uma ideia de ordem, esse porquê, ele vai ser explicativo, certo? Primeira oração traz uma ideia de ordem, então o porquê, ele vai ser explicativo. Diferente do causal, certo? É muito parecido, mas é diferente do causal. Olha o causal. Não sair, ou não vou sair, pode ser assim. Não vou sair, vírgula, porque estou doente. Não vou sair porque estou doente. Veja bem, aqui, a primeira oração, ela não traz uma ideia de ordem. A diferença é essa. Quando o porquê é explicativo, a primeira oração vai trazer uma ordem. Estude. A segunda oração vai trazer uma explicação. Quando o porquê for causal, esse porquê ele só vai dar uma ideia de causa mesmo de alguma coisa. Por exemplo, a primeira oração não traz uma ordem. Não vou sair. Aqui é só uma afirmação. Não vou sair. Agora, veja que eu vou indicar a causa por que eu não vou sair. Porque eu estou doente. Então, estar doente é a causa de, de eu não sair. Entendeu? Aí, esse porquê aqui eu posso trocar por o já que. Olha, não vou sair, já que estou doente. Posso trocar por visto que, certo? Ó, não vou sair, visto que estou doente. Então, esse porquê aqui, ele traz uma ideia de causa. Então, muita atenção, o porquê ele pode ser explicação e ele também pode trazer uma ideia de causa. Quando ele for explicação, o que nos garante isso é a primeira oração trazendo uma ideia de ordem, certo? Como estuda. Estudar traz uma ordem. Não vou sair, aqui nós não temos ordem, certo? Então, isso aqui é o que diferencia para vocês conseguirem perceber quanto que o porquê vai ser explicação ou causa, certo? É muito comum as pessoas confundirem porque ele pode ser os dois, tá bom? Quando for explicativo, vai trazer uma ordem na primeira oração. Quando for causal, não vai trazer essa ideia de ordem, e sim trazer uma causa para alguma coisa. Tipo, a causa de eu não sair é porque eu estou doente, entendeu? Então, indica uma causa. Então, as mais comuns são essas, gente. O porquê, o já que, o visto que, o como, uma vez que, dado que, certo? Olha, veja mais um aqui, ó. Qual a causa de eu ficar feliz? Eu fui aprovado. Então, ó, já que eu fui aprovado, uma vez que eu fui aprovado, então ser aprovado é a causa de eu ter ficado feliz, certo? Então, isso aqui representa a causa. Então, posso trocar isso uma vez que por já que, ficou feliz, já que foi aprovado. Posso trocar por visto que, ficou feliz, visto que foi aprovado. Posso trocar por dado que, ficou feliz, ó, dado que foi aprovado. E aí, para a prova, o que, que a gente precisa? Decorar essas principais conjunções. Na hora da prova, eles vão ter duas saídas com vocês. Ou eles perguntam a vocês para qual o sentido daquela conjunção, eles podem perguntar isso a você, qual o sentido da conjunção, eles destacam. O porquê, por exemplo. O elemento linguístico porquê traz no texto uma ideia de. Aí eles querem que você diga qual a ideia que aquele texto, que aquele porquê traz. Aí ele vai trazer uma ideia de causa, pode trazer uma ideia de explicação, entendeu? Eles trazem um sentido. Então eles vão perguntar isso a vocês. E eles podem também pedir para vocês fazerem uma substituição, que é o mais comum, que é o caso que a gente fez aqui agora. Trocar, por exemplo, uma vez que por dado que, ou trocar o porquê por já que, por visto que, mantendo o mesmo sentido, certo? Porque todas essas aqui são equivalentes. Eu posso trocar uma pela outra que não vai haver diferença, certo? Então a gente pode substituir. A maioria das questões são assim, pedindo para fazer uma substituição, certo? Vamos continuar. Essa daqui eu também mostrei na semana passada, ela é mais simples, a gente vai passar mais rapidamente por ela. Comparativa, gente. Bem simples. Ela traz uma relação, como o próprio nome fala, de comparação. Comparar, gente, é você trazer um elemento X e um elemento Y e você comparar os dois, certo? Você tem dois elementos, um X e um Y, e você vai comparar os dois. Como, por exemplo, como?
E você pode dizer, por exemplo, x é como y. É como se eu estivesse comparando x a y, certo? Eu vou ter sempre dois elementos e vou fazer uma comparação. Olha, vejam bem como funciona. Comparação. Nós temos a mais comum, o como, mais o assim como, o assim. As comparações são bem tranquilas porque a gente consegue perceber facilmente através da frase, né, do contexto. Tem essas outras, né? O que, do que, por exemplo, eu sou mais inteligente do que ela. Então, eu estou comparando eu a ela, entendeu? Olha, é um lugar menos interessante do que a cidade de Felipe Guerra. Então, esse do que aqui está comparando esse lugar interessante, esse lugar menos interessante, a Felipe Guerra. Então, veja que está comparando um elemento a outro, uma coisa a outra. Então, esse do que traz um sentido comparativo, certo? Olha, eu danço como um bailarino profissional. Está comparando eu com um bailarino profissional, certo? Então, essas são, até agora, as duas que a gente viu, né, na aula passada. A causal, que traz uma ideia de causa para algo, e a comparativa, né, que traz, como o próprio nome fala, uma ideia de comparação, né, algo bem, bem tranquilo. Alguma dúvida, gente, até aqui? Tudo certo? Show, Danilo. Pessoal, tudo tranquilo? O resto do pessoal? Qualquer coisa podem falar, certo, meninas? Muito bem. Qualquer coisa, não hesitem. Vamos lá. Vocês lembram, gente, daquela conjunção? Aqui é onde o bicho pega. Fica um pouquinho mais difícil com essa conjunção. A gente poderia até deixar ela por último, mas vamos seguir a lista aqui. Vocês lembram daquela conjunção que traz uma ideia de oposição, o mais? Lembra do mais, do porém? Lembram? Danilo lembra? Resto do pessoal. Muito bem. Gente, conjunção concessiva. Vocês têm que lembrar desse nome aqui, certo? Concessiva. É muito parecida com aquela conjunção adversativa, do mais, do porém, certo? Ela vai trazer uma ideia aqui de oposição, certo? Ela vai trazer uma ideia de oposição. Só que, veja qual é a diferença. Ela vai trazer uma ideia de oposição, mas essa oposição não vai impedir que algo aconteça. Ela funciona mais ou menos assim. Ela quebra a expectativa gerada, botei até aqui, há uma quebra da expectativa gerada, com a relação de oposição, de concessão. O que é essa concessão? É você trazer uma ideia de oposição, certo? Vai trazer uma ideia de oposição, só que essa coisa vai trazer, digamos que vai trazer um empecilho, uma dificuldade. Só que essa dificuldade não vai impedir que algo aconteça. A concessão é mais ou menos isso. Vai haver uma dificuldade, mas essa dificuldade não vai impedir que algo aconteça. Por isso que nós temos uma ideia de oposição aqui. Veja, antes de ir para as conjunções, eu quero logo mostrar na frase aqui, para vocês verem. Vejam bem aqui. Embora estivessem cansados. O embora é a conjunção que traz uma ideia de concessão. Veja, embora estivessem cansados. Qual é a expectativa que a gente tem quando alguém está cansado? Você imagina que essa pessoa faça o quê? Se você está cansado, muito provavelmente você vai ficar em casa. Se você está cansado, provavelmente você não vai sair. Se você está cansado, provavelmente você não vai estudar. Agora veja bem, embora estivessem cansados, eles foram estudar. Então isso aqui está trazendo uma relação de concessão. Veja que tem uma quebra de expectativa, porque a expectativa de quando você está cansado é que você vá dormir, vá descansar. Mas mesmo cansados, foram estudar. Então, essa é a conjunção concessiva, essa é a oração concessiva. Ela quebra a expectativa de algo. A gente imagina que a pessoa vá dormir por estar cansada, mas aí vem a oposição. Mas mesmo assim ela vai estudar. Então, ó, tem uma dificuldade, que é estar cansado, mas essa dificuldade não vai impedir que eu vá estudar. Isso é concessão, ela quebra a expectativa, certo? Traz essa ideia de oposição, mas que não impede que algo aconteça. Olha, mais uma. Mesmo que esteja chovendo, ele irá ao jogo. Qual é a expectativa que a gente tem quando está chovendo? É que a pessoa fique em casa, né? Se está chovendo, então provavelmente você vai ficar em casa. Mas mesmo chovendo, eu ainda vou ao jogo. Então, isso aqui tem uma relação de oposição, de concessão.
Mesmo chovendo, ou seja, tá chovendo, né? Tá uma chuva forte lá fora. O que que você faz? Fica em casa. Mas não. Mesmo chovendo, eu vou quebrar essa expectativa. Mesmo chovendo, eu vou ao jogo. Então, isso é concessão, gente. Concessão é trazer essa quebra da expectativa, certo? Trazer essa ideia de oposição. Traz uma dificuldade, mas essa dificuldade não impede que algo aconteça, certo? Então, por exemplo, um exemplo, citar aqui para vocês. Ó. O embora é a conjunção mais comum, certo? Olha, embora, embora eu tire nota baixa, embora eu tire nota baixa, vi, vou escrever o resto embaixo. Embora eu tire nota baixa, vou passar de ano. Vou ser aprovado, né? Passar de ano. Então, embora eu tire nota baixa, vou passar de ano, ou vou ser aprovado. Veja a relação de concessão aqui, gente. O embora é a conjunção que traz ideia de concessão. Veja, embora eu tire nota baixa, vou passar de ano. Qual é a expectativa para quem tira nota baixa? Reprovar, né? Não passar de ano. Mas mesmo tirando nota baixa, eu vou passar de ano. Então, isso aqui é uma quebra na expectativa gerada. Onde que eu tenho essa quebra? Quando eu digo que vou tirar uma nota baixa, que eu tirei uma nota baixa, mas eu ainda vou passar de ano. Então, isso aqui quebrou a expectativa. Porque a expectativa de quem tira nota baixa é reprovar e não ser aprovado, certo? Então, aqui traz uma relação de oposição, claro, como concessão, né? Tem uma dificuldade, mas essa dificuldade não impede que algo aconteça. Eu posso trocar isso embora por qualquer conjunção concessiva, embora tem outras aqui, como ainda que, mesmo que, certo? A gente pode trocar também por mesmo que, se bem que, apesar de que, essas todas são conjunções concessivas. Então, veja, embora eu tire nota baixa, vou passar adiante. Troca o embora. Ainda que eu tire nota baixa, vou passar adiante. Troca o ainda que, aí fica, mesmo que eu tire nota baixa, vou passar adiante. Às vezes, mesmo que você não saiba, fazendo essa substituição na frase, a gente consegue chegar à conjunção, porque ela se encaixa, certo? Você, quando tiver nessas questões, vocês vão ver lá, você consegue trocar uma palavra por outra e ela meio que vai se encaixar, certo? Então, a conjunção concessiva é essa, certo? Conjunções mais comuns, aqui, só para vocês ficarem cientes. Ó. As conjunções mais comuns são essas. O embora é a principal, gente. Isso daqui tem que lembrar. É a que marca a conjunção concessiva. A primeira, sempre a primeira que eu estou colocando aqui é a principal, certo? O embora, outra muito importante, ainda que, mesmo que, se bem que, com quanto também pode cair, mas é menos provável, se bem que também, apesar de que, o dado que, então são várias conjunções concessivas, certo? Todas aqui são muito importantes. O embora é a principal. Caiu ano passado, gente, essa questão. Uma conjunção concessiva. Ele pedia para, no ano passado, ele pediu para explicar essa conjunção. Ele pedia para trazer qual o sentido que trazia a frase, certo? Uma questão até mais difícil do que a habitual, que eles costumam cobrar, mas é uma conjunção que, se você lembrar na hora, você vai matar rapidamente. Se você lembrar que o embora é concessivo, você nem precisa ler mais a frase. Já sabe que o embora é concessivo, você vai só lá e marca. Por isso a facilidade, quando você consegue lembrar das conjunções, certo? Por exemplo, se eu lembrar aqui, um exemplo, se eu lembrar aqui que o visto que é causa, pronto. Visto que é causa, acabou. Na hora que eu ver lá na questão, visto que, eu já sei que é causa. Então, eu já posso marcar, entendeu? Mesmo jeito com a concessiva, eu vi o embora. Eu tenho certeza que o embora é só concessivo. Então, o que que você vai fazer? Só marcar, certo? Então, a questão aqui é a ideia de lembrar mesmo essas conjunções. É importante a gente saber os sentidos do jeito que a gente está vendo, para a gente saber analisar na frase, saber fazer uma substituição. Mas só lembrando das conjunções já serve, certo? Se vocês conseguirem lembrar dessas conjunções, já vai servir para a prova. Talvez uma das mais comuns, que vocês já devem ter visto, que é a conjunção condicional, certo?
Conjunção condicional, eu sempre gosto de uma brincadeira, né, que eu faço para a pessoa entender melhor. Por exemplo, às vezes está um grupo de amigos lá, grupo de amigos, de amigas, aí um chama o outro para sair. Aí a amiga vai lá e responde: Amiga, eu vou, se minha mãe deixar. O se, gente, representa a conjunção condicional, que traz nada mais, nada menos do que uma relação de condição. Ou seja, algo só acontece mediante a uma condição. É justamente para isso que vem essa conjunção condicional, certo? Ela vem para trazer essa ideia de condição mesmo. E a principal de todas, sem dúvida, é o se, certo? O se é uma conjunção que traz uma ideia de condição. Só faz algo se outra pessoa deixar depender de outra coisa, certo? Conjunções comuns. O se, o caso, o desde que, o sem que, o contanto que, o dado que também pode aparecer. As mais comuns aqui para a conjunção condicional é o se, o caso e o desde que, certo? Essas três são conjunções comuns da condicional. A desde que tem que ter um pouco de cuidado, porque desde que também pode dar uma ideia de tempo. Só que a frase ela vai ficar clara quando for ideia de tempo, certo? Vamos ver aqui. As duas principais é o se e o caso, né? Eu acredito que eles cobrando isso na prova, eles vão querer saber do se, né? Que é o mais comum nas conjunções condicionais. Olha, vamos lá. Só irei ao jogo se não chover. Qual é a condição para eu ir ao jogo? Não chover. Então, esse se traz uma ideia condicional. Você só vai ao jogo se não chover. Essa é a condição para que eu possa ir ao jogo. Então, aqui é uma conjunção que traz uma ideia condicional, certo? Posso trocar esse se por caso? Pode. Como fica a frase? Só vou ao jogo? Caso? Aí você tem que alterar a frase, certo? Algumas conjunções você tem que alterar a frase. Só vou ao jogo caso não chova, certo? Algumas precisam você fazer a alteração da frase. Mesmo jeito com desde que, ó. Posso colocar aqui, ó. Só irei ao jogo desde que não chova, certo? Só vou ao jogo contanto que não chova. Só vou ao jogo dado que não chova. Então, essa conjunção traz uma ideia condicional. Vamos mais uma. Olha, não entrem no campo sem que tenham feito o aquecimento adequado. Qual é a condição para entrar no campo? Ter feito o aquecimento adequado. Se não fizer o aquecimento adequado, vocês não entram no campo, certo? Então, a condição para entrar no campo é fazer o aquecimento de forma adequada. Então, fazer o aquecimento de forma adequada é uma condição, certo? Então, não entrem no campo caso tenham feito o aquecimento adequado. Então, para entrar no campo, tem que fazer o aquecimento adequado. Posso trocar o sem que por caso, por si, por desde que. Algumas a gente tem que alterar algumas palavras, né, para se adequar ao contexto da frase, tá bom? Mas a mais comum é o se. É bem tranquila a conjunção condicional. Vamos para mais uma. Essa daqui a gente viu um pouco semana passada, né, que foi a conformativa. Ela é bem tranquila. Conformativa, como o próprio nome fala, traz uma relação de conformidade. Serve para a gente indicar de quem é a fala, de quem é o texto, de quem foi que falamos, né? Então, aqui é muito importante. Ela é muito comum em citações, em dados e em pesquisas, certo? Essa conformativa traz um sentido de acordo com alguém. Só colocar aqui, de acordo com. Conjunções mais comuns da conformativa. Temos o conforme, o como, muito cuidado com o como pode ser comparação e o como pode ser conformativa também, certo? Cuidado com o como. Só que, claro, a frase a gente vai conseguir perceber isso. Como, o conforme, o segundo, o consoante, o de acordo com, que é muito comum também, e o para. Muita atenção com o para também, porque o para também pode ser outras coisas, certo? São das conjunções que elas são multifacetadas na nossa língua. Elas tanto podem funcionar de uma forma, como podem funcionar de outra, certo? Elas podem funcionar de mais de uma maneira.
Vamos ao conforme, gente. Olha, o conforme traz uma ideia de conformidade. Serve para indicar de quem é o texto, de quem falamos, certo? De quem nós falamos. É bem tranquilo. Olha, segundo o gabarito oficial, aqui de quem é, de quem nós estamos falando? Do gabarito oficial, né? Então, a citação é dela, é do gabarito oficial. Então, a citação, o texto, o dado, a pesquisa. Então, aqui nós vamos trazer essa ideia dessa conjunção conformativa, certo? Por exemplo, segundo o gabarito oficial, acertei todas as questões da prova. Então, segundo alguém, traz uma relação de conformidade, conforme alguém. Conforme aqui no caso, conforme ao site, né? Conforme ao gabarito oficial, conforme ao PDF. Então, segundo, conforme, como, traz essa ideia de conformidade. Posso trocar esse segundo? Pode. Pode trocar por conforme. Conforme o gabarito oficial, acertei todas as questões da prova. Segundo, já tá, né? Consoante, pode trocar por consoante também. Consoante, o gabarito oficial, acertei todas as questões da prova. Vamos trocar por para, olha, o para pode ser mais de uma coisa, a gente vai já ver. Para o gabarito oficial, acertei todas as questões da prova. Agora veja o como. Veja, quando o como é comparação, ele vai comparar dois elementos, lembra? Vai ter um elemento x, um elemento y e o como no meio fazendo a comparação. Tranquilo? Aqui é diferente. O como aqui ele vai trazer essa ideia de conformidade. Fez tudo como lhe ensinamos. Veja que esse como tem uma ideia de conforme. Fez tudo conforme lhe ensinamos. Então, esse conforme traz uma ideia de conformidade. Você pode trocar até esse como por segunda. Fez tudo segundo lhe ensinamos. Fez tudo consoante lhe ensinamos. Fez tudo de acordo com lhe ensinamos. Certo? Então, aqui, esse como não vai trazer essa ideia de comparação. Quando é comparação, você compara um elemento a outro, né? Por exemplo, olha, eu estudo como, como ela. Tá só ela para ficar melhor. Por exemplo, eu estudo como ela. Aqui está comparando eu e ela. Então, o como aqui, ele traz essa relação de comparação. Está comparando um a outro. Aqui não, aqui você consegue trocar por conforme até. Então, aqui traz uma ideia de conformidade. Fez tudo conforme lhe ensinamos. Fez tudo como lhe ensinamos. Fez tudo segundo lhe ensinamos. Fez tudo de acordo com lhe ensinamos. Então, esse como aqui traz uma ideia de conformidade, tá bom? Cuidado com o como também, que ele pode ser mais de uma coisa na nossa língua. Vou até só retomar aqui bem rapidinho o como. Vou até adicionar aqui que o como também pode ser causa, certo? O como também pode ser causa. Dá até para trocar nessa frase aqui, ó. Ficou feliz uma vez que foi aprovado. Aí o que que você faz? Quando o como é causa, ele inicia a oração. É como se eu falasse assim: como foi aprovado? Como foi aprovado? Aí tem a continuação na frente. Vírgula, ficou feliz. Então, o como ele também pode ser conjunção causal, certo? Veja a boa, quando é conjunção causal, o como vem no início da frase. Como foi aprovado, ficou feliz. Não é sempre, mas na maioria das vezes ele vai vir no início da frase, que é a forma mais comum de aparecer na língua. Como foi aprovado, ficou feliz. Você consegue trocar esse como por já que foi aprovado, ficou feliz. Troca por visto que foi aprovado, ficou feliz, certo? Dado que foi aprovado, ficou feliz. Você consegue também fazer a substituição e aí fica mais fácil. Então, o como ele pode ser causa, pode ser conformativo, né, conformidade, e também pode ser comparação. Quando for conformidade, troca por segundo. Quando for causa, troca por porquê, por já que, por visto que, por uma vez que. Quando for comparação, vai estar comparando um elemento a outro. Quando é comparação, fica muito claro. Estudo como ela, então aí tem dois elementos se comparando, certo? Tranquilo, pessoal, até aqui? É muita coisa, né? Show. Muito bem. Vamos continuar. Consecutiva. Aqui é a regra da metralhadora. Essa daqui
É boa, viu, gente? Eu coloco esse negócio de regra da metralhadora que é para a gente trazer o entendimento na frase, porque ela pode confundir um pouco. Aqui é tranquila demais. Tranquilo demais. Traz uma relação de consequência, certo? Muita atenção. Consecutiva, uma conjunção que traz uma relação de consequência e é a regra da metralhadora. O que é isso? Vai ocorrer, gente, quando aparecer isso aqui, ó. O tão, tal, tanto e tamanho. Por que eu coloquei a regra da metralhadora? Porque você consegue dizer o tá aqui no início. Tá? É até de uma música, né, que existia. Tá, tá, tá. É como se fosse vários tiros. Isso aqui é uma ideia para a gente tentar lembrar, certo? Então, tem um tal, tal, tanto e tamanho. Que até é ruim assim. Eu vou ter desse jeito aqui. Tal, tão, tanto e tamanho. Pode aparecer qualquer um desses, mais o que. Quando aparecer isso, nós vamos ter uma conjunção que vai trazer uma ideia de consequência. Vai ser chamado de oração consecutiva. Vai aparecer desse jeito, hein? Tal, vai ser um ou outro, certo? Tal, tão, tanto ou tamanho. Mais o quê? Vamos aos exemplos. Está aqui, até coloquei aqui, né? Não precisar fazer isso. Está aqui. Essas outras somas, elas podem até aparecer, mas isso aí que é quase nunca. Vai aparecer assim, tal, tão, tanto e tamanho, mais o quê? Pode ser qualquer uma dessas, mais que. Vejam bem, estudou tanto. Agora vem a consequência. Quem estuda tanto? Qual é a consequência de quem estuda tanto? Gabarita a prova. Então, olha, tá aí o tanto o quê? Estudou tanto, usei essa aqui, tanto, mais o quê? Estudou tanto que gabaritou a prova. Então, esse que gabaritou a prova, esse tanto que gabaritou a prova, traz uma ideia de consequência, traz uma relação, né, um sentido de consequência a frase. Isso aqui nunca foi, assim, não lembro de ter cobrado na prova do IF, mas é bem interessante. Essa ideia de regra da metralhadora também ajuda a gente a lembrar, certo? Então, vamos lá. Parecendo sempre assim, tal, tão, tanto ou tamanho mais o quê? Mais uma. Tamanha foi a explosão que todos acordaram. Ou seja, a explosão foi tão grande, qual é a consequência da explosão ser grande? Todos aprovaram. Aqui é mais ou menos o contrário daquela causal. A causal indica uma causa para algo, e aqui vai trazer a ideia de consequência para algumas coisas, certo? Então, a explosão foi tão grande, tamanha foi a explosão, que todos acordaram. Então, aqui eu utilizei o tamanho mais que, né? No caso, tamanha, porque está concordando com a explosão, que é uma palavra feminina, certo? Então, aqui, tamanha foi a explosão, que todos acordaram. Ah, vou criar um aqui, ó. Fiz tanta, fiz tanta questão que fiz tanta questão que fechei a prova. Ó, veja bem. Fiz tanta questão que fechei a prova. Olha o tanto aqui ligado ao que, certo? E eles podem, assim, aparecer juntos ou eles podem vir também separados, certo? Como na frase de baixo, né? Abaixo dessa do tanto que. Veja aqui que tem uma relação entre as frases, certo? Você tem que procurar primeiro esse tanto e depois você acha o quê. Olha, fiz tanta questão. Quem faz muita questão, qual é a consequência de quem faz muita questão? Fecha a prova. Então, o que fechei a prova traz uma ideia de consequência. Fiz tanta questão que fechei a prova, certo? Então, esse que fechei a prova traz uma relação de consequência. Aqui já não tem mais aquela ideia de trocar, vou trocar uma palavra por outra que mantém o mesmo sentido. Não, aqui não, viu? Aqui é só o sentido mesmo. Aqui não tem como trocar, não. Porque se trocar, você tem que trocar geralmente a frase inteira, viu? Então, aqui ela é mais tranquila, vai trazendo essa ideia da regra da metralhadora. Vai ser ligada ao tal, tão, tanto, tamanho, mais o quê. Então, pode aparecer qualquer uma dessas quatro, mais o quê, certo? Quando aparecer isso, vai trazer uma ideia de consequência. Vai trazer essa relação de consequência, tá bom? Vamos para uma que é muito importante, cai bastante em prova, e essa daqui é muito, muito tranquila.
Essa daqui cai de uma forma bem interessante na prova. Cai dessa forma aqui. O para mais um verbo no infinitivo. Já até mostrei para vocês isso aqui, mas é bem tranquilo. São verbos terminados em AR, ER, I e R. Vamos lá. Conjunção traz uma ideia de finalidade, né? Ou pode ser chamada de final. Ela traz uma ideia de finalidade. O que é uma finalidade? É um objetivo. Por exemplo, a gente faz as coisas com um objetivo. Vocês estudam, vocês estudam para passar no IF. Então, esse para passar no IF traz uma relação de finalidade, de objetivo. Esse é o motivo, o objetivo com que vocês estudam. Eu trabalho para ganhar dinheiro. Então, para ganhar dinheiro é o objetivo com que eu trabalho, certo? Então, essa conjunção ela vai trazer essa ideia de finalidade. Conjunções mais comuns: o para que, o a fim de que e esse para mais o verbo no infinitivo. A mais comum é aparecer o para mais o verbo no infinitivo. O IF só cobrou desse jeito até hoje. Para mais um verbo no infinitivo, que é um verbo terminado em AR, ER e IR. Vou já mostrar com os exemplos. Vamos ver só esses exemplos logo aqui. Olha, eu expliquei duas vezes para que não ficasse para que não ficasse dúvida alguma. Então, veja bem, ele explicou duas vezes com que objetivo, com que finalidade, para que não ficasse dúvida alguma. Então, esse para que não ficasse dúvida alguma, traz uma ideia aqui de finalidade, de objetivo, certo? Traz uma ideia aqui de finalidade. Aqui eu posso substituir o para que por a fim de que, certo? Expliquei duas vezes, a fim de que não ficasse dúvida alguma. Então, esse, a fim de que não ficasse dúvida alguma, traz uma ideia de finalidade. Mais uma. A fim de que fosse eleito, ele foi capaz de tudo. Então, aí, veja que ele foi capaz de tudo com que objetivo? A fim de ser eleito. Então, esse a fim de que fosse eleito traz uma ideia de finalidade. Tá bom? Então, isso aqui, essa conjunção, ela vai trazer só essa ideia de finalidade mesmo. A mais comum é quando vem o para, certo? Vou até colocar aqui esses exemplos. A mais comum é quando vem o para, mais um verbo na frente. Vão vir juntos, certo? Vão vir um para mais um verbo na frente. E esse verbo vai terminar em AR, ER ou IR. Para facilitar, vocês vão lembrar disso aqui. Quando tiver o para mais um verbo. Esse para mais verbo vai trazer uma ideia de finalidade. O para vai trazer a ideia de finalidade. Olha o exemplo. Estudo. Vou citar o mesmo exemplo que eu tenho colocado. Estudo para passar no. Estudo para passar no IF. Então, veja que aqui vai trazer uma ideia de finalidade. Para que vocês estudam? Olha, para passar no IF. O que o IF vai fazer com vocês? Ele vai destacar esse para e vai perguntar qual é o sentido desse para. E esse para, no momento aí, ele está trazendo uma ideia de finalidade, de objetivo. Finalidade é um objetivo. Então, com que objetivo vocês estudam para passar no IF? Então, para passar no IF, traz a ideia de finalidade. Como que eles vão cobrar isso? Trazendo o para mais outro verbo. E esse verbo ele vai estar sempre no infinitivo, né? Que é um verbo terminado em AR, ER ou IR. Então, passar aqui, ó, e termina em AR, certo? Então, vai ter o para mais verbo, já vai saber que vai trazer uma ideia de finalidade. Aqui, ele geralmente ele nem pede para substituir. Eles só vão trazer questão assim para vocês dizerem qual é o sentido. Qual é o sentido do para? Eles vão destacar só o para. Qual é o sentido do para? Na maioria das vezes, traz uma ideia de finalidade ou de objetivo, certo? Eles podem chamar de finalidade ou objetivo, tá bom? Então, lembrem, para mais verbo traz uma ideia de finalidade, de objetivo. Proporção, essa daqui é bem menos comum, certo? Eu trouxe porque a gente tem que ver logo tudo, mas aqui é menos comum para a prova. Proporção, como o próprio nome fala, ela traz uma relação de proporção, de algo que vai
ou aumentando ou diminuindo, certo? Isso é proporção, ao que aumenta ou diminui. As conjunções mais comuns são essas, ó. A proporção que, a medida que, essa é a principal, ao passo que, pode ser assim também, ó, quanto mais, mais, por exemplo, quanto mais estudo, mais consigo resultados. Veja que isso é uma relação de proporção. Quanto mais você estuda, mais você é aprovado, mais você consegue resultados. Então, traz uma ideia de proporção. Pode trazer também uma ideia de proporção negativa, certo? Quanto menos estudo, menos sou aprovado. Então, aqui traz uma relação de proporção. A mais comum é a medida que, certo? Vejam bem, o auditório foi ficando superlotado à medida que os interessados iam chegando. Então, veja que isso aqui traz uma proporção. Ó. O auditório foi ficando superlotado à medida que os interessados iam chegando. Então, aqui, ó, o auditório foi ficando lotado de acordo com que esse pessoal vai chegando, né? À medida que esse pessoal vai chegando, né? Ao passo que, a proporção que esse pessoal vai chegando. Então, isso aqui traz uma relação de proporcionalidade. Proporção é algo que vai aumentando gradativamente ou que vai diminuindo. Então, ó, o poder do homem cresce ao passo que aumenta o seu saber. Então, aqui, ó, o poder do homem vai crescendo quando vai aumentando o saber dele, certo? Então, aqui traz uma relação de proporção. Então, a conjunção proporcional é só isso, certo? Então, não é muito comum, assim, para a prova do IF, mas fica aqui para a gente o registro dessa conjunção, que pode até cair, né? Que a gente nunca sabe, a nossa banca ela é imprevisível. E por fim, gente, a última, né? Ufa, é muita questão, né, gente? É muita conjunção. Essa aqui é bem tranquilo, o próprio nome já diz, temporal. Aqui, gente, é uma conjunção que vai trazer uma oração com ideia temporal, certo? Vai trazer uma ideia de relação, uma ideia de tempo, certo? Não confundam com advérbio. Oração é quando tem verbo, certo? O advérbio é um termo que a gente já viu, que traz ideia de tempo, de modo, de lugar. Aqui são conjunções que vão trazer ideias de tempo. Por exemplo, o quando, uma conjunção traz a ideia de tempo. O enquanto, o sempre que, o antes que, depois que, desde que. O mal, eu vou já mostrar um exemplo com o mal. O mal é bem menos comum, porque o mal geralmente é um advérbio, mas o mal pode ser uma conjunção temporal. Assim que e o logo que. A mais comum é o quando. O IF já cobrou questão assim, viu? Um quando. Eu lembro de uma questão com quando. Somente uma. Eles traziam o quando e perguntavam qual o sentido do quando. Só em bater o olho a gente já sabe que ela é temporal, certo? É bem simples. Olha, ele estuda enquanto eu trabalho. Então, esse enquanto traz uma ideia de tempo. Enquanto um estuda, enquanto ele estuda, eu trabalho. Então, esse enquanto aí está trazendo uma ideia temporal. Ficou emocionado desde que viu o resultado do concurso. Então, ó, quando foi que ele ficou emocionado? Desde que ele viu o resultado do concurso. Então, olha, ele pode ter visto o resultado do concurso ontem. Desde que viu o resultado do concurso, ele ficou emocionado. Então, esse desde que está trazendo uma ideia de tempo, certo? Desde que foi aprovado no IF, não para de chorar. Então, veja que isso aí traz uma ideia de tempo. Foi aprovado no IF semana passada, mas continua chorando. Então, traz uma ideia temporal. Um exemplo com o mal, certo? Que é menos comum. Nunca caiu na prova, mas vai que, né? Olha, mal eu cheguei, ela saiu. Veja que esse mal aqui, gente, tá trazendo uma ideia de tempo. Mal eu cheguei, ó. Como é que eu sei que é dar uma ideia de tempo? Você consegue substituir. Ó. Troca por quando, que é a mais comum. Quando eu cheguei, ela saiu. Então, esse mal também pode trazer uma ideia temporal. Estou mostrando isso porque o mal geralmente é um advérbio de modo, certo? Traz uma ideia de modo. Por exemplo, ele canta mal. Mal ali traz um modo como ele canta. Mas nesse caso, o mal aqui está assumindo uma função temporal na frase. Mal eu cheguei, ela saiu, e quando for temporal, você vai conseguir substituir por quando. Tá bom? Essa foi a última das adverbiais, certo, gente? Temos mais conjunções ligadas ao que nós vamos ter um tópico específico para falar só disso. Função do que é a conjunção,
é o pronome, ela é tudo. O que na língua portuguesa tem 28 funções. A gente vai ver umas 5 que é mais cobrada, que são mais cobradas no IFRN, são as principais e as que mais caem para a gente, claro, acertar as questões. As conjunções adverbiais são essas: temporais, proporcionais, finais, consecutiva, conformativa, condicional, concessiva, comparativa e causal, certo? Alguma dúvida, gente, até aqui? Vai surgir muitas, né? Mas por enquanto, a gente se vê tranquilo, tá bom? Trouxe aqui algumas questões para a gente já colocar em prática como é o conteúdo nas provas no IEG, certo? Para a gente já ter uma base de como funciona esse conteúdo. Vamos lá. Vou aqui citar algumas questões e vocês, como sempre, vão respondendo e a gente vai discutindo, tá bom? Vamos lá. Veja, primeira oração, primeira questão. A oração abaixo é denominada de, veja a oração, caso seja necessário, ligue-me e eu ajudarei. Aí ele pergunta, é causal, condicional, final ou coordenada? Fica aguardando a resposta. Pronto, pessoal, isso mesmo. Conjunção, né, traz uma oração condicional, né? Traz uma relação aqui de condição. Muito bem, como vocês bem marcaram, letra B. Caso seja necessário, ligue-me e eu ajudarei. Qual é a condição para me ligar? Para que eu ajude? Se necessário. Ou seja, você só vai ligar se for algo urgente, certo? Então, esse caso traz uma ideia que é condicional. Mais uma. Quando a sede aumentou, ele repetiu todo o ritual, ele voltou, repetiu todo o ritual e fugiu novamente. O quando, né? Nem precisa ler todo o texto, né? O quando é bem tranquilo. O quando traz uma ideia condicional, essa adjetiva restritiva a gente ainda vai ver, traz uma ideia temporal ou explicativa. Quando? E aí, gente, nada? Qual o sentido do quando na questão 2? Eu acho que é a C. Show, Luna. Mais alguém? Mais alguém acredita que C? Eu acho que é a C também. Pronto, show de bola, gente. Vou mostrar uma questão bem massa para vocês daqui a pouco. Estou procurando aqui umas questões do IF. E aí, Danilo? Danilo tá por aí?
Só a sua resposta aí, não sei se tem Cecília respondeu, Luísa, não sei. Pronto, show de bola. Vamos lá, vamos à resposta. Gente, o quando, sem dúvida, né? Traz uma ideia temporal, certo? Então, a resposta corretíssima. Para ser condicional, lembra do se. Para ser adjetivo explicativo ou restritivo, isso aqui a gente ainda vai estudar, certo? Então, seja aqui vocês eliminam. A causal, aqui na de cima, tem o porquê, o já que, né? O visto que, uma vez que, são as mais comuns. Vamos essa daqui, gente. É massa demais. Isso daqui é massa demais. Olha lá. A oração abaixo é denominada: caso seja necessário, ligue-me para ajudar. Esse para aí traz uma ideia, um sentido de causa, de condição, de final, de finalidade, ou é uma oração coordenada? Só lembrando, quando ele diz oração coordenada, pode ser qualquer oração que traga uma ideia, por exemplo, de adição, de adversidade, de alternância, de conclusão ou de explicação. São aquelas que a gente viu na semana passada. Aquelas são as orações coordenadas. Adição, adversidade, né, que é oposição, alternância, que é entre um e outro, lembra aquele elemento? Conclusão ou explicação. Então, quando ele diz coordenada, pode ser qualquer uma. Qualquer uma das coordenadas. Ele não disse qual, né? O para traz qual sentido a frase? E aí, pessoal? Arriscam? Caso seja necessário, ligue-me para ajudar. Vamos lá. Tem algum... Alguém pode arriscar em alguma? Eu acho que é a B. B? Eu Danilo, e aí, também Danilo? acho. Também acho que é a B. Eita, não, viu, pessoal? Que a resposta vai ser Luísa? Ia falar, Luísa? Eu ia falar que era B também. B. Vai, vamos lá. Não, aqui, ó, traz uma ideia de finalidade, certo? Lembra que eu disse o para mais outro verbo? Traz uma ideia de finalidade. Olha, ligue-me. Com que objetivo você vai me ligar? Para ajudar. Esse para ajudar traz uma ideia de finalidade. Ou final, né? Eles podem chamar de final. Então, gente, tem que lembrar disso aqui, ó. Para mais outro verbo traz uma ideia de finalidade, certo? Quando tiver esse para mais outro verbo, nem tem o que discutir. Traz ideia de finalidade, certo? Condicional. Vocês estavam falando. Lembra do se, do caso. Condicional é essa daqui, ó. Caso seja necessário. Mas ele perguntou do para, né? Até destacou o para. Então, o causal pode ser o porquê, o já que, o visto que, uma vez que. E oração coordenada poderia ser qualquer um, né? Nós temos várias. Olha aí, pegando o gancho dessa questão, eu vou colocar essa questão aqui do IF. Olha aqui, vejam bem essa questão. Essa questão. Deixa eu colocar ela aqui. Essa questão eu achei massa demais e é muito simples, sabe, gente? É muito fácil de resolver. Olha, essa aqui foi tirada da prova de 2022, foi 2021, foi um desses anos, do IF, certo? Eu peguei agora. Olha, veja bem. Olha, destaca até outros termos aqui. Ó. Vou pegar aqui o lá, olha. Aqui até uma questão aqui, ó, que a gente até pode ver depois quando for resolver a prova. Considerando sua inserção no texto 1, o vocábulo lá refere-se a. Ou seja, está perguntando a quem esse lá se refere.
Só para a gente ver aqui, ó, o lá é um termo que traz uma ideia, perdão, traz uma ideia de lugar, já colocar tempo. O lá traz uma ideia de lugar. Tipo, eu estudo lá. Lá onde? O lá refere-se a alguma coisa. Então, aqui ele queria que você dissesse a quem esse lá se refere no texto. Certo? É bem tranquilo. Mas eu não quero saber disso. Questão aqui que a gente quer saber é esse para aqui, ó. Eles cobram desse jeito. Está aqui, questão do IF. Isso aqui é clássico. Clássico mesmo. Questão 5. O vocábulo para, assinado no trecho acima, estabelece com a oração seguinte uma relação de. Ou seja, o que, que ele quer saber de você aí? Ele quer saber qual é o sentido desse para. Esse para aí serve para quê? Qual é a relação de sentido que ele traz à frase? Aí temos aqui a condição, temporalidade, consequência e finalidade. Veja agora a frase. Segundo os caciques, os invasores derrubam a mata nativa para retirar madeira, para a criação de gado e até para plantar maconha. Esse para traz qual sentido? Questão clássica, clássica, clássica do IF. Isso é a cara do IF. Eu acho muito massa, que quando vejo esse conteúdo aí, bate 100% com o que a gente estuda em relação a isso. Para traz qual sentido a frase? E aí, vocês arriscam? E aí, gente? Vamos arriscar? Dar o último tiro? Essa questão ela é massa, viu? Vamos lá, ninguém? Então eu vou lá. Vamos responder aqui. Luísa? Ah, eu ia dizer que era a letra C. Consequência? É. Pronto, a gente vai revisar um pouquinho. Novamente, gente, cuidado para não confundir. Ó, isso aqui é clássico, viu? Vou até colocar aqui. Para mais verbo é igual finalidade. Isso aqui é com um e um são dois, certo? Ah, meu Deus. Faltou espaço. Não esqueçam, certo, pessoal? Quando você tiver o para mais outro verbo, esse para vai trazer uma ideia de finalidade. Olha só, a frase em si vai trazer essa ideia, mas vocês só olhando o para mais o verbo na frente, já vai trazer a ideia de finalidade. Retirar. Lembra? Verbo terminado em AR, ER e R. Quando você tiver isso, esse para vai ser finalidade. Veja bem, ó, os invasores derrubam a mata nativa para retirar madeira. Veja bem, os invasores derrubam a mata nativa. Com que objetivo? Com que finalidade eles derrubam a mata nativa? Para retirar madeira. E aqui ele continua, para a criação de gado e até para plantar maconha. Então, todas essas orações que vêm à frente, todas elas trazem a ideia de finalidade. Todas trazem essa ideia de finalidade. Quando vocês veem um para, mais o verbo na frente, vai trazer essa ideia de finalidade, certo? Olha, se a pergunta deles fosse essa daqui, ó, eles não destacaram, mas poderia ser muito bem isso aqui, ó. Segundo os caciques. O segundo ia trazer uma ideia de conformidade.
que traz a ideia de conforme, né? Então, conformidade, né? Conforme os caciques, segundo os caciques, certo? Então, esse para vai trazer uma ideia de finalidade. Consequência, vocês vão lembrar da regra da metralhadora. Tal, tão, tanto, tamanho, mais o quê? Não esqueça. Mais que. Estudou tanto que passou no IF. Então, esse que passou no IF traz a consequência. Estudou tanto. Qual é a consequência de quem estudou tanto? Passar. E aí, quem estudou tanto passou no IF. Temporalidade. Vai lembrar do quando, que é a principal. E a condição, você vai lembrar do se ou do caso. Certo? Então, sem dúvida, gente. Vocês, quando forem para a prova, e isso aqui tem uma possibilidade muito grande de cair, vocês conseguirem ver o para mais outro verbo na frente, ele vai trazer essa ideia de finalidade, certo? Então, não esqueça, é muito importante, é uma conjunção de extrema importância para a nossa prova, tá bom? Então, gente, o de hoje é isso, certo? Qualquer dúvida, qualquer coisa, vocês podem falar comigo, continuem os estudos. Vou deixar o resto dessas questões para vocês resolverem. Tem o gabarito no final, certo? Às vezes eu não deixo gabarito, dessa vez eu vou deixar para vocês conseguirem resolver e no final vocês poderem ver os resultados de vocês em relação ao conteúdo. Revejam a aula, olhem novamente, certo? Revejam provas do IF Antiga, tem sempre questões de conjunções que vocês conseguem facilmente localizar, tá bom? Então, gente, o de hoje é isso. Tenham todos uma ótima noite e até a próxima semana. Tchau!